Irmãos, o Senhor seja com o nosso espírito. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 11. No versículo 11 também, Marcos 11, 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Senhor, nós colocamos esses textos e os textos que o Senhor soberanamente tem trazido ao coração, pedindo a Ti que o Senhor possa nos conduzir, abrindo a nossa compreensão, o nosso entendimento, nos dando compreensão, Senhor, além da compreensão intelectual, mas uma compreensão espiritual daquilo que estamos lendo. O Senhor mesmo é responsável, Senhor, por abrir o entendimento do Teu povo e nos conduzir além da letra, a tocarmos, Senhor, naquilo que está por detrás de tudo isso. Como acabamos de cantar há pouco, o Senhor estabeleceu o Seu Filho para centralizar todas as coisas. Por isso nos ajude, Senhor, a ver o Teu Filho em tudo isso que vamos ler e considerar na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Nos guarda aqui debaixo do Seu sangue, da autoridade do Seu nome. Seja poderosamente com o nosso espírito, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltamos novamente aos textos que lemos na semana passada e, considerando ainda o versículo 11 do capítulo 11 de Marcos, nós vimos aí que quando o Senhor entrou em Jerusalém, e nós falamos na semana passada, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Essa observação que o Espírito Santo traz aqui através de Marcos não é apenas uma observação do que ele tinha visto com seus olhos meramente físicos, que o nosso Senhor era o Deus encarnado, ele poderia ver como nós estamos vendo as coisas, mas o Senhor, muito mais do que nós podemos imaginar, ele prescrutava todas as coisas, perspassava todas as coisas, conhecia todas as coisas, e ao entrar no templo ele viu a condição daqueles que estavam servindo no templo, como também viu a condição daquela nação. E o Senhor falou, faz questão de registrar aqui o Espírito Santo, que tendo observado tudo, como se já fosse tarde não somente no sentido cronológico, está ficando tarde, a gente tem que sair, já era tarde, e tudo o que ele precisava fazer com relação àquela nação, ele fez, mas infelizmente, ao fazer todas essas coisas, eles não reconheceram o dia da visitação do Senhor para eles, através do Verbo vivo encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor chamou a eles, a atenção deles no versículo 17, dizendo que a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes num covil de salteadores. A casa do Senhor, que seria a bênção para todas as nações, foi transformada num covil de salteadores. E os salteadores são ladrões que roubam à beira do caminho. E você vai perceber também, lendo esses textos, você pode ler depois em casa, fazer esse exercício em casa, que várias vezes o Senhor sai de Jerusalém e entra em Betânia. Sai de Betânia e vai para Jerusalém, de Jerusalém volta para Betânia, e geralmente acontece que quando o Senhor está em Betânia é de dia, mas quando o Senhor está em Jerusalém é de dia,
mas quando o Senhor está em Betânia, é de noite. Perceba o seguinte: se nós estivermos ali com a pessoa do Senhor, entrando e saindo de Jerusalém, e indo para Betânia, acho que alguma coisa, nossa mente iria ser despertada para perceber o que estava acontecendo. Eu disse: o que é que o Senhor está querendo falar para nós? O que é que o Senhor está querendo comunicar a cada um de nós? Ele entrando e saindo de Jerusalém. Se você olhar bem, de Jerusalém para Betânia são apenas 3 quilômetros. É como se nós saíssemos daqui, os irmãos conhecem a Amaralina, do quartel de Amaralina, e fosse até o Clube Português, o antigo Clube Português. Você ia para lá e daqui a pouco voltava. E quando você chegava lá, aí o Senhor de novo. Aí disse: o que é que o Senhor está querendo comunicar para nós nisso aí? O Senhor estava aguçando a percepção dos discípulos para que eles pudessem comparar Jerusalém e Betânia, o tempo todo, Jerusalém e Betânia. Jerusalém se tornou um covil de salteadores, de pessoas que roubavam à beira do caminho. E Betânia, o que é que significa para a pessoa do Senhor? Essas considerações nós precisamos fazer. E por que o Senhor chamou Jerusalém e o povo de Israel, no sentido mais amplo, de uma nação que tinha se tornado um covil de salteadores? Nós precisamos perceber que dentro desse contexto aí do que o Senhor está falando, aparecem alguns personagens que nós precisamos gastar algum tempo. São negativos, preparar os irmãos, são negativos para depois a gente entrar no que é positivo. E é interessante que quando o Senhor faz essa jornada de Jerusalém para Betânia, de Betânia para Jerusalém, um pouquinho antes de entrar nas coisas que são negativas, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para Marcos capítulo 10, um versículo aí um pouquinho antes, um versículo 46, que diz assim: e foram para Jericó, Marcos capítulo 10, versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, preste bem atenção, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado aonde? À beira do caminho. Aí quando você liga um pouco mais para frente, quem são aquelas pessoas segundo a ótica justa, precisa do Filho de Deus? Uma nação que era para se tornar bênção para as nações como casa de Deus, foi transformada num covil de salteadores. E nesse exato momento, quem é que está justamente no caminho? Um cego mendigo. Mas não é somente cego mendigo, vamos continuar. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torno a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te... E imediatamente tornou o quê? E depois que viu o Senhor, o que é que acontece? Ele começou a seguir a Jesus. É interessante, irmãos, como o Espírito Santo coloca o texto de forma correta, como uma introdução para aquilo que nós já estamos lendo aqui desde a semana passada. Tinha um cego mendigo com uma capa. Aquela nação de Israel era justamente daquela maneira ali: cega, mendiga e com uma capa. Não via, porque o Senhor mesmo censurou os fariseus, os escribas, os saduceus e os herodianos, em vários textos aqui dos evangelhos. O Senhor disse que falou para eles que eles eram cegos
Guiando o quê? Cegos. Eles não conseguiam entrar naquilo que o Senhor falou para que eles fossem enriquecidos, e não conseguia também levar ninguém a se enriquecer, na perspectiva religiosa que eles apresentavam àquela nação. E o Senhor também falou para eles que eles eram como sepulcro caiado, e ainda falou lá no livro de Lucas que eles não eram apenas sepulcros caiados, eles eram sepulcros invisíveis. E para o judeu, irmãos, se você tocasse na sepultura, você imediatamente ficava o quê? Imundo. Então, o que aqueles homens estavam trazendo para a nação? Cegueira, pobreza e imundície, porque eles estavam mortos e não percebiam isso. Mas dentro daquela nação tinha um Bartimeu, filho de Timeu, que viu Jesus passando e começou a gritar. Era isso que o Senhor desejava que a nação pudesse ver. Era isso que que o Senhor desejava que a nação pudesse contemplar com relação ao verbo vivo que estava ali. E tudo aquilo que o Senhor já havia feito. O Senhor já havia transformado água em vinho. O Senhor já havia curado dezenas, milhares de pessoas. O Senhor já havia purificado vários leprosos. O Senhor já havia aberto os olhos de cegos, cegos de nascença, e alguns cegos, como alguns escritores dizem, que provavelmente um desses cegos não tinha os olhos, por ter sido arrancado, e o Senhor de forma maravilhosa colocou os olhos de novo naquela pessoa. O Senhor transformou, irmão, o Senhor multiplicou pão e peixe. O Senhor ressuscitou mortos. Tudo isso já tinha acontecendo até aqui, mas eles não viram, irmãos. Eles não viram, eles continuavam debaixo daquela cegueira religiosa que eles foram submetidos por aqueles que estavam ali. E nós precisamos perceber que o Senhor vai considerar que aquilo que os fariseus, os saduceus e os herodianos estavam fazendo era como um fermento. E diz assim a palavra de Deus lá no livro de Gálatas, capítulo 5, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então eles foram levedados pelo ensino dos fariseus, levedados pelo ensino dos saduceus e levedados pelos ensinos dos herodianos. E aí o que isso nos toca? O que nos toca é um texto que está lá em Mateus capítulo 24, que eu gostaria também de ler com os irmãos, foi lido na semana passada. Perdão, Mateus capítulo 21, verso 43. Portanto vos digo, Mateus capítulo 21, verso 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos terá tirado, isso fala com relação aos judeus, a Israel, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Nós vimos na semana passada que essas pessoas que o Senhor tirou o reino são os judeus, e confirma isso lá João dizendo o seguinte para nós, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós cremos no Senhor e fomos transformados num povo seu. Nós que não buscávamos, fomos alcançados pela grande misericórdia do Senhor. Os judeus não produziram os frutos, mas aí o Senhor esperava que a igreja produzisse frutos. E a Bíblia fala, Paulo diz assim, o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Se nós pensamos, irmãos, que nós somos melhores do que os judeus, nós estamos redondamente enganados. Nós podemos fazer as mesmas coisas e nos tornarmos tão incrédulos e tão religiosos que quando o escritor de Hebreus, inspirado ou soprado pelo Espírito Santo, vai falar para nós com relação a Deus, ele tem que dizer assim, é necessário, está falando para crente, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então veja a degradação daqueles dias, e a gente espera, irmãos, que aconteça alguma coisa melhor nos dias que estamos vivendo.
Ou somos melhores na nossa natureza do que aqueles irmãos do passado? Chegará o tempo, o Senhor nos guarde, que a iniquidade vai se multiplicar de tal maneira que vamos encontrar irmãos e vamos ter que questionar eles se eles ainda creem em Deus. Irmãos. E o Senhor diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Então temos que considerar o que foi escrito, o que está nos evangelhos com relação a essa classe de pessoas que influenciavam aquela nação, que estavam ali entre os escribas. Você tem os escribas dos fariseus, você tem essa citação nas escrituras, e o que é que eles estavam fazendo? Então vamos considerar coisas negativas, porque o Senhor fez isso com os discípulos. O tempo todo foi quem mais falou de fariseus, de saduceus e de herodianos foi o próprio Senhor. E quem mais chamou a atenção dos discípulos a Betânia também foi o próprio Senhor. Então vamos ver o que precisamos considerar com relação a essas pessoas. Vamos lá, irmãos, como o nosso tempo é pouco, então vamos até onde o Senhor possa nos conduzir. Lucas capítulo 12, algumas páginas aí para frente, e você pode anotar, ou você pode gravar no seu coração. Nós vamos apenas dar uma visão panorâmica, não vamos entrar no que propriamente eles são, mas pelo menos uma panorâmica do que eles estavam fazendo. Lucas capítulo 12, versículo 1. Posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram, ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter. Se no nosso relacionamento há hipocrisia, então estamos nos assemelhando a quem? Mateus capítulo 16, pouco antes. Isso são os fariseus. Mateus capítulo 16, no verso 6. Novamente o Senhor chama a atenção dos discípulos e diz o seguinte, no versículo 1 diz assim: aproximando-se os fariseus e saduceus, olha o que eles fizeram, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Verso 6, vamos pular. E Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mais fermento aqui. Fariseus e agora introduzidos saduceus. Marcos capítulo 8, pouco para frente, no versículo 15. Marcos 8, 15. Verso 14, para irmos até o 15. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então já temos 3 grupos aí: o grupo dos fariseus, os grupos dos saduceus e os grupos dos de Herodes, que um pouco mais para frente são chamados de herodianos. Marcos capítulo 8, Mateus capítulo 22, versículo 16, verso 15, um pouquinho antes.
Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam acerca do Senhor em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos. Discípulos de quem? Dos fariseus. Lhe enviaram discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha como eles são precisos. Eles têm precisão naquilo que estão falando. Se assemelha a quem? Não está escrito? Transforma essa pedra o quê? Em pães. Não está escrito? Se atira do pináculo. Não está escrito? E aí, não vou continuar, mas os irmãos podem continuar em casa. Eles querem de alguma maneira pegar o Senhor em alguma coisa. E vamos continuar um pouco mais. O Senhor chama Herodes de raposa. É um político, é um governador, mas quem está chamando é Jesus. E como disse um irmão, ele disse: se eu fosse Jesus, eu colocaria a velha raposa. Mas Jesus não falou de velha raposa, só chamou ele de raposa. Raposa é oportunista. Raposa, ela fica esperando o momento certo de atacar o galinheiro, seja lá o que for. Esse povo aqui, irmãos, eles é da mesma maneira. Nós precisamos consultar o nosso coração e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, para ver se nos encaixamos em algum desses grupos. Mas não estou brincando não, estou falando muito sério com os irmãos, muito sério mesmo. E vamos continuar. Vou colocar aqui, irmãos, um conceito que o irmão Halley, da Bíblia Anotada, coloca acerca deles, de alguns deles aqui, e fazer alguns comentários rápidos para a gente prosseguir. Os fariseus, acho que antes eu ler o livro de Atos, por favor, irmão, abram Atos aí, por favor. Livro de Atos, capítulo 23. Verso 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, o sinédrio era uma espécie de parlamento, como se fosse um senado, alguma coisa assim, do povo de Israel. E eles eram compostos de saduceus e de fariseus. Exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Eles estavam divididos nessas classes, e aqui o Espírito Santo faz questão de registrar que eles estavam divididos, pensavam de forma diferente, mas estavam no meio do povo, legislavam no meio do povo, influenciava o povo, ensinava o povo. Verso 7. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus, olha os saduceus, declaram não haver ressurreição, não existe anjo, nem espírito,
e ao passo que os fariseus acreditam em todas essas coisas. Nos dias que estamos vivendo, tem se levantado uma classe de irmãos, entre os irmãos, que não creem em demônios, que não creem em anjos, que não creem no relacionamento de Deus com o homem, que não creem que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eles dizem que contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E são nossos irmãos, ao passo que outros creem em todas essas coisas, mas não creem em poder espiritual. E ele continua: dito essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo tenha lhe falado alguma coisa? Não parece um pastelão, uma comédia? Eles estão brigando por causa de Paulo e querem dar cabo na vida de Paulo. Mas aí Paulo, de forma muito sutil, pelo Espírito Santo, joga um contra o outro. E eles brigam entre si. E os saduceus não criam em anjo, não criam em espírito, não criam nada daquilo, ao ponto que os fariseus criam naquelas coisas. Aí um escriba dentre os fariseus diz assim: vai ver, ou quem sabe algum anjo, entendeu? Algum espírito tenha falado alguma coisa. Irmão, você percebe quanta confusão e quanto problema num lugar só? E aí vamos, pelo menos, classificar aqui os fariseus e os saduceus da seguinte maneira: os fariseus eram a mais influente das seitas do judaísmo no tempo de Cristo. Embora fosse doutrinariamente ortodoxos, seu zelo pela lei mosaica os levava a uma observância estrita, embora externa e degenerada, da lei e das suas tradições interpretativas, igualmente importante aos seus olhos. Conheciam as Escrituras, davam o dízimo, jejuavam, oravam e, no entanto, eram hipócritas. Dava dízimo, jejuava, orava, observava as Escrituras, no entanto, eram hipócritas. Junto aos seus próprios olhos, justos aos seus próprios olhos, e os inimigos mais ferrenhos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os saduceus, cujos membros provinham principalmente das classes mais abastadas e do sacerdócio, sacerdotes, classes abastadas, principalmente sacerdotes que não criam em anjos, sacerdotes que não criam em espírito, sacerdotes que não criam em ressurreição. E continuando, os saduceus, cujos membros provinham principalmente das classes abastadas e do sacerdócio, eram os antissobrenaturalistas da época de Cristo. Negavam a realidade da ressurreição corporal, negavam o juízo eterno futuro, negavam condenação e recompensa, e negavam a existência de anjos. Embora defendessem a lei escrita, opunham-se às tradições orais observadas pelos fariseus. Que dessas observações orais, dessas tradições orais, você tem a lei, a Torá, escrita por Moisés, dada ao Senhor, dada pelo Senhor ao povo de Israel, e que eles precisavam observar. Mas juntamente com a Torá, você tinha uma interpretação da lei chamada Talmud, que ela colocava frente a frente com a Torá. E se você chegasse para um fariseu daquele ali, e ele diz assim: com relação a tal texto em Deuteronômio, assim, 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 ele diz: vou consultar o Talmud para ver qual é a interpretação. Se a interpretação que foi escrita ali
ela estivesse equivocada, errada, e a exegese completamente estranha aquilo que estava no texto, prevalecia a tradição, não prevalecia o texto. Você compreende? E continuando, eles eram partido das famílias do sumo sacerdote de Jerusalém, com interesses diretos no aparelhamento cultural do templo, e frequentemente colaboravam com os governantes romanos, opunham-se a Cristo com a mesma veemência dos fariseus, e foram por ele condenados com igual severidade, embora com menos frequência. Você tem muitos textos que podem ser citados. E os herodianos, irmãos, os herodianos que nós citamos aqui, usamos Marcos capítulo 8, verso 15, Mateus capítulo 22 também, e em Marcos também capítulo 3, verso 6, fala sobre eles. Eles eram um partido judaico que estava entre os fariseus e os saduceus. E eles criam de que eles precisavam apoiar a qualquer custo a dinastia da descendência dos Herodes. E eles também tinham um slogan muito claro: paz a qualquer custo. Eles eram políticos e eram radicais naquilo que eles faziam. E o Senhor fala que isso também é fermento. E o que é que o Senhor está querendo trazer também para nós no que toca a eles? Se você for ver, irmãos, são judeus aqui que estão divididos, e dentre esses judeus não seguiram, são levantados seguidores de Herodes, os herodianos. E o que é que eles fazem? Vamos lembrar apenas o que aconteceu. Você se lembra que quando o Senhor nasceu, antes de nascer, os reis magos vieram e foram ter justamente em Jerusalém. Quando chegaram lá, eles procuraram a classe política. E os políticos lá, Herodes mandou chamar quem? Os escribas, os doutores da lei. E quando perguntaram onde deveria nascer o Filho de Deus, o que é que eles disseram? Que deveria nascer aonde? Em Belém. Eles foram precisos com relação à escritura do nascimento do Filho de Deus. No entanto, esses escribas, eles não foram lá, como foram os reis magos. Eles não foram lá. Mas aí, advertidos pelo Senhor, eles não retornaram pelo mesmo caminho, porque Herodes disse assim: olha, quando vocês encontrarem lá o menino, vocês retornam para cá, que eu também quero adorar. Ele estava preocupado com a continuação da sua dinastia, ele estava preocupado: se esse rei vai nascer, então meu reinado termina. Viu como é que pensa, como as coisas eles pensavam? E aí o que é que acontece? O Senhor adverte os pais, tanto José como Maria, para que eles de lá eles partam para o Egito. Herodes fica extremamente indignado e manda matar quantas crianças? Milhares de crianças foram mortas naqueles dias por um político, uma raposa chamada Herodes. E dentre os judeus se levanta os defensores de Herodes e tomam a formar um partido dos herodianos, que eles querem a paz a qualquer custo. E o Senhor chama isso, sabe de quê, irmãos? De fermento. Nos dias que estamos vivendo, quando nós tocamos em assuntos relacionados, tocamos não, que nós não temos tocado, mas temos ouvido muita coisa com relação a assuntos políticos. Você chega assim a pensar assim: meu Deus do céu, que insanidade! Eu não tenho outra palavra, irmãos, é minha responsabilidade falar. Eu não tenho outra palavra para dizer senão insanidade do povo de Deus, de alguns, até mesmo entre nós. Como é que você apoia, irmãos, um partido que é contra a verdade? Como é que você apoia uma pessoa que extorquiu a nação? Como é que você apoia, irmãos, uma pessoa que foi condenada, e eu não vou citar o nome, vocês sabem do que estamos falando,
e defende a unhas e dentes. Se você ficar zangado comigo, irmãos, não tem problema não, fique mesmo. Mas esses que estão dessa maneira estão beirando o partido dos herodianos. Então essa classe de pessoas, irmãos, se nós fôssemos aqui dividir por conjuntos, quem seria da classe dos fariseus? Ninguém levanta a mão? Quem seria da classe dos saduceus? E quem seria da classe dos herodianos? Foram eles que crucificaram o Senhor. Foram eles que levaram a nação de Israel a serem julgadas pelo próprio Senhor, quando o Senhor falou no texto que estamos lendo em Marcos: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Era para se tornar uma bênção para as nações, mas se tornou um covil de salteadores. Irmãos, são coisas que nós precisamos pensar. E precisamos pensar porque o Senhor entrava e saía o tempo todo de Jerusalém, colocando algumas coisas para que os discípulos pensassem. Se tivesse uma máquina do tempo, eu viajaria no tempo para muitas coisas, irmão. Mas eu gostaria de ter viajado dentro desses momentos aí da história, e até mesmo da minha história. Eu gostaria de visitar esse momento aqui, onde o Senhor estava falando com os discípulos. E nós sabemos que o que ele estava falando ali penetrava de forma muito profunda no coração dos irmãos. Então a gente precisa considerar os dias que estamos vivendo. Então esse contexto aqui de o Senhor estar entrando e saindo de Jerusalém, o Senhor está a alguns dias de ser crucificado, o Senhor está a alguns dias de ser morto. E aí finda o tempo do Senhor aqui como o verbo encarnado. E a gente já sabe o que acontece: morte, ressurreição, ascensão e glorificação, descida do Espírito Santo. E aí os discípulos começaram a aguardar o Senhor. Mas nos dias que estamos vivendo, nós precisamos também fazer essa analogia, essa comparação. Do que? Estamos na iminência da vinda do Senhor. E a nossa vida, irmãos, como é que está? O que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos deu? Estamos produzindo os frutos que o Senhor deseja que nós produzamos? Ou estamos nos tornando religiosos, políticos, hipócritas, tendo a Escritura na ponta da língua, mas essa Escritura não faz eficácia na minha vida? Ou tendo a Escritura na ponta da língua e eu digo que não tem juízo eterno, eu digo que não tem anjo, não tem espírito, não tem nada disso, enquanto as Escrituras, irmãos, o tempo todo, no Velho e no Novo Testamento, está cheio disso. Compreende? Então nós precisamos considerar. A palavra pesada mas precisamos considerar aquilo que nós falamos anteriormente. E para terminar, vamos ler Lucas novamente. Olha, apareceu um sapinho aí. Lucas capítulo 17, no verso 7. Diz assim, Lucas 17, 7. Então a gente já colocou isso aqui, mas eu queria chamar a atenção do miolo aqui desse texto. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Então está ocupado na lavoura e no campo é trabalho exterior, é o que nós estamos fazendo de forma visível. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás tu. Então, quando o servo volta para casa, ele tem que preparar a ceia do seu senhor, tem que se cingir e tem que servi-lo. Então é um trabalho oculto, é um trabalho que ninguém vê. É aquilo que nós falamos para os irmãos que está lá, foi ensinado pelo Senhor lá no livro de Mateus, que com relação a nós orarmos, gastarmos tempo em oração diante do Senhor. Quando orardes,
temos que entrar no quarto em secreto, e o Pai que vem em secreto vai trazer as recompensas para a nossa vida. Então, isso que estamos fazendo aqui, irmãos, mesmo os irmãos sentados aí, isso é trabalho externo, isso é exterior. Exteriormente, nós estivemos aqui nesta manhã, nós bendizemos o Senhor, nós louvamos o Senhor, alguns levantaram, outros levantaram as mãos, outros ficaram quietos, não importa, é serviço exterior. E muitas vezes nós conhecemos mais os irmãos assim. Eu já gosto quando, não vou citar nomes não, mas alguns irmãos se manifestam na reunião. Alguns vão para um lado, para o outro, levanta, faz isso, faz aquilo. Diz assim, que coisa maravilhosa é o corpo de Cristo. E alguns ficam sentados. Não tem problema. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Mas isso aí é trabalho exterior, isso é exterior, irmãos, é exterior. Não define o que somos, não. Estar aqui na reunião não define o que somos, não. O que define o que somos é quando nós chegarmos em casa, o tempo que vamos ter com o Senhor vai definir o que nós somos. Esse tempo que ninguém vê e que não é para ser visto mesmo, não. Porque depois que Paulo teve uma experiência, um irmão uma vez citou, vai ver, Paulo estava orando e daqui a pouco ele foi tomado pelo Senhor e arrebatado, foi lá para o terceiro céu, ouviu coisas que não podem ser ditas, e ele não falou tudo, ele falou de forma resumida ali. Então Paulo estava com um tempo ali somente com o Senhor, e o Senhor fez isso lá com ele. Talvez tenha sido num momento como esse aí que aconteceu, mas Paulo diz assim: conheço um homem aonde? Em Cristo. Ele aprendeu a se ocultar, ele aprendeu na humilhação, ele aprendeu a humildade com quem? Com o próprio Senhor. De maneira que quando ele fala a palavra, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas teve uma experiência sublime, uma experiência maravilhosa, que mudou de fato a vida de Paulo. E aí o que é que acontece? Paulo vai dizer que conhece um homem em Cristo. Ele nem vai dizer que é ele mesmo, a gente identifica que é Paulo. Mas o que define a vida de Paulo não é o seu trabalho exterior, irmãos. O que define a vida de Paulo é o seu tempo onde ninguém vê. Como diz o irmão Adrian Romero, quando nada me vê, na intimidade, quando eu só posso falar mais do que somente a verdade, quando não há aparência, e eu posso descobrir erros em meu coração, é quando nós estamos, irmãos, vivendo a vida oculta, quando ninguém está vendo. E aí quando você volta para casa, você consulta o Senhor, você vai pontuar: você não fez o que precisava fazer na lavoura, e você não fez o que precisava fazer no gado. Ou se você fez, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Aí nós estamos lidando, como falei para os irmãos, com coisas exteriores. Mas aí quando a gente volta para casa, a gente volta para o dono da lavoura e o dono do gado e o dono da nossa vida, quer queiramos ou não. E é esse tempo, irmãos, que nós precisamos para que nós nos tornemos, nos dias que estamos vivendo, casa de oração, e não a nação de salteadores, ou não a igreja que tem roubado o caminho do caminho, que o Senhor mesmo disse: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não somos bênçãos para a vida dos irmãos, se nós não somos bênçãos para a vida das pessoas, então nós temos privado as pessoas de serem abençoadas com a nossa vida. Então paro por aqui. Se Deus permitir, a gente continua comparando ainda Jerusalém com Betânia. Senhor, nós colocamos essas considerações diante de Ti, e mais do que as considerações que o Senhor tem acerca de mim mesmo. Que o Senhor nos ajude a perceber o Senhor no nosso interior,
e de como o Senhor está se movendo e aquilo que o Senhor deseja fazer. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude, Senhor, como acabamos de ler aqui em Lucas 17, a depois de fazermos aquilo que é exterior, nós possamos ter de fato um tempo escondido onde ninguém vê, mas de lá a gente não pode enganar ninguém, lá a gente não pode ser hipócrita, lá a gente não pode ser religioso, porque o Senhor conhece antes da gente abrir a boca o que somos, Senhor. Por isso tem misericórdia em nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a ter esse tempo tão necessário, escondido contigo. No nome do Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.